Fala galera, beleza? Todo mundo que tá aqui já deve ter gritado gol, até em jogo de botão, né? Por quê? Vamos combinar. Brasileiro respira futebol. Mas você, mestre da pelada, boleiro de fim de semana, será que manja tudo sobre o esporte mais popular do mundo? O futebol é muito mais que um esporte. É paixão, cultura, política, revolução. E claro, cheio de histórias inacreditáveis que pouca gente conhece. Se liga que hoje eu vou te mostrar 10 curiosidades insanas sobre a história do futebol que vão te fazer olhar esse esporte com outros olhos. Já deixa o like para dar aquela moral e bora pro vídeo. Meu amigo, pode até parecer que o futebol sempre foi essa máquina de fazer dinheiro, com estádios gigantes e jogadores milionários, mas a história do esporte é bem mais roots. Apesar de existirem jogos com bola há milênios, como o Cuju chinês e o Harpastum romano, foi na Inglaterra, no século XIX, que o futebol ganhou regras mais organizadas e começou a tomar forma. Criaram as regras mais civilizadas da FIFA, limitando as jogadas violentas e transformando o futebol em um jogo mais estratégico e menos UFC. E por falar em FIFA, você sabia que a primeira Copa do Mundo, lá em 1930, no Uruguai, foi tão roots que nem rádio transmitia direito em alguns países? Nada de telão, internet, pay-per-view. A galera acompanhava os jogos pelo jornal, no dia seguinte. E o estádio, hein? O famoso Centenário, palco da primeira final da Copa, teve que ser construído às pressas. No final, o Uruguai venceu a Argentina por 4-2, num jogo histórico que pouca gente viu ao vivo. O mais engraçado é que a própria FIFA, a poderosa FIFA, não botava fé que a Copa ia dar certo. Eles achavam que ninguém ia querer assistir a um bando de marmanjo correndo atrás de uma bola. Olha como eles estavam errados. Hoje, a Copa do Mundo é um evento bilionário, com show de abertura, patrocinadores, álbum de figurinha mais caro que o aluguel. E pensar que tudo começou com um campinho improvisado e um sonho. E por falar em lendas do futebol, você sabia que o nosso Rei Pelé quase foi proibido de sair do Brasil? Meu amigo, na década de 60, o Pelé já era um fenômeno global, todo mundo queria o camisa 10 no seu time. Mas o governo brasileiro, naquela época, ficou com medo de perder seu tesouro nacional e cogitou tornar ilegal a transferência do Pelé para o exterior. Resultado: o Rei Pelé, mesmo com propostas milionárias, acabou ficando no Santos por muitos anos, fazendo história, quebrando recordes e encantando o mundo com seu futebol mágico. E por falar em mudar o jogo, você sabia que a origem do cartão vermelho, aquele que faz qualquer jogador tremer na chuteira, foi por causa da linguagem? Juro, era a Copa do Mundo de 1966. Jogo tenso, clima quente. Aí um jogador argentino faz uma falta violenta. O árbitro, que era alemão, tenta explicar o que aconteceu, mas ninguém entende bulhufas. Foi aí que o árbitro inglês Ken Aston, iluminado por uma lâmpada divina, teve a ideia genial de usar cartões coloridos. Amarelo para a advertência, vermelho para a expulsão. Simples, visual, universal. Todo mundo entende, independente da língua. E já que estamos falando de confusão, você sabia que teve um jogo de futebol que parou a Primeira Guerra Mundial? Sério, no Natal de 1914, soldados alemães e britânicos, que estavam em guerra, decidiram dar uma trégua na matança. No meio das trincheiras, em plena zona de guerra, eles organizaram uma partida de futebol. Foi um momento único, um gesto de humanidade no meio de tanta barbárie. E por falar em emoção, você sabia que o gol mais rápido da história do futebol aconteceu em 2 segundos? Isso mesmo, você não ouviu errado. Em 2009, o jogador Nawaf Al-Abed
da Arábia Saudita, protagonizou um momento épico. Logo após o apito inicial, ele chutou do meio de campo, a bola viajou por cima de todo mundo e morreu no fundo das redes. Foi um gol tão absurdo, tão inacreditável, que até a federação ficou em dúvida se valia. E por falar em história inusitada, você já ouviu falar do cachorro que decidiu uma partida da Copa do Mundo? Calma que eu explico. Era 1962, Chile e União Soviética se enfrentavam em um jogo tenso, valendo vaga na próxima fase. De repente, um cachorro invade o campo. O bicho corre, dribla jogador, faz graça para a galera. No final, o Chile venceu por 2-1, mas quem roubou a cena mesmo foi o nosso amigo de 4 patas. E por falar em craque que quase jogou no Brasil, você sabia que o Vasco da Gama tentou contratar o Diego Maradona? É, meu amigo, o maior ídolo argentino vestindo a camisa cruz-maltina. A história parece mentira, mas é verdade. Era 1989, o Maradona estava no auge, e o Vasco, com um projeto ousado e o patrocínio da Coca-Cola, decidiu fazer uma proposta irrecusável. E por falar em história do futebol, você já parou para pensar como era a bola antigamente? Nada de materiais tecnológicos, bolas com 32 gomos. No começo, a galera jogava com o que tinha. Em algumas regiões, a bola era feita de bexiga de boi. Sério! Eles inflavam a bexiga, costuravam com couro e pronto. Era o que tinha para hoje. Imagina só o peso daquilo. Chutar essa bola devia ser como chutar um coco. Ainda bem que a tecnologia evoluiu, né? E por último, mas não menos importante, você sabe quem é o maior artilheiro da história do futebol? Se você pensou em Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo, errou. O posto de maior goleador da história pertence ao tcheco Josef Bican, com mais de 800 gols reconhecidos pela FIFA. É gol pra caramba! Então, da próxima vez que alguém falar em recorde de gols, você já sabe. Josef Bican, o verdadeiro rei dos gols.